Olá a todos, bem-vindos de volta. Em uma medida que surpreendeu diplomatas e economistas, o presidente Trump ameaçou o Brasil com uma tarifa de 50%. Não por déficits comerciais ou políticas econômicas, como se poderia supor. Não tem nada a ver com isso. O que é chocante, ele ameaçou o Brasil com uma tarifa de 50% por causa de assuntos políticos internos do Brasil, acredite se quiser. Algo que não tem absolutamente nada a ver com relações internacionais ou com os Estados Unidos diretamente. O motivo foi o tratamento do Brasil ao ex-presidente Bolsonaro. Isso representa uma mudança dramática e sem precedentes na forma como os Estados Unidos podem usar seu poder comercial. Agora, é claro, isso aconteceu no dia seguinte, após Trump ameaçar todas as nações do BRICS com aumento de tarifas também. Ele disse que as nações que buscam sua soberania econômica e querem fortalecer o comércio e os investimentos regionais transfronteiriços e desejam realizar transações entre si em suas moedas locais. Ele disse que essas nações, e eu cito, são anti-americanas. Em uma carta com palavras duras, Trump exigiu que as autoridades brasileiras retirassem as acusações contra Bolsonaro, que atualmente enfrenta processos legais em seu país de origem, o Brasil, por seu envolvimento em uma tentativa fracassada de golpe de Estado. Esse julgamento, disse Trump, não deveria estar acontecendo. É uma caça às bruxas que deveria acabar imediatamente, escreveu Trump. Por que Trump permanece em silêncio quando o regime de Zelensky na Ucrânia prende padres cristãos de 80 anos sem qualquer processo judicial? Por que ele escolhe se calar quando violações claras de direitos humanos estão ocorrendo? Por que se preocupar com o que acontece no Brasil? Por que se preocupar com o que o Brasil faz, uma nação soberana, em seu próprio território? O atual presidente do Brasil, Lula da Silva, rapidamente rebateu. Lula disse que o Brasil não aceitaria tutelas de ninguém e também enfatizou que questões judiciais cabem apenas ao sistema legal brasileiro. Isso, é claro, não deveria ser motivo de debate. Eu nem acho que deveria comentar sobre isso, porque não acho que seja algo muito responsável ou sério para o presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo pela internet. Não está certo. Ele precisa saber que o mundo mudou. Nós não queremos um imperador. Somos um país soberano. Se ele acha que pode impor tarifas, outros países também têm esse direito. Existe a lei da reciprocidade. Acho muito errado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros nas redes digitais. Ameaçando os outros em redes digitais. Lula alertou que qualquer aumento unilateral de tarifas seria respondido com retaliação, conforme a Lei de Reciprocidade Econômica do Brasil. Ele também acrescentou que a política externa do Brasil é guiada pela soberania, respeito e defesa inabalável de seus interesses nacionais, como deve ser. O Brasil se destaca entre os alvos recentes de Trump por outro motivo também, que quero mencionar aqui neste vídeo. O país, na verdade, compra mais dos Estados Unidos do que vende para os Estados Unidos. Por exemplo, em 2024, o Brasil importou 44 bilhões de dólares em produtos americanos, enquanto os Estados Unidos importaram 42 bilhões em produtos brasileiros. Isso faz com que o Brasil tenha um raro déficit comercial com os Estados Unidos, o que complica a narrativa usual de Trump sobre punir países que têm superávit, supostamente às custas da América. Especialistas dizem que a atitude do presidente Trump não tem precedentes. Isso é completamente inédito. É a primeira vez, oficialmente, que os Estados Unidos usam tarifas como forma de pressão para tentar influenciar o processo judicial interno de outro país. Isso pode sinalizar aos parceiros comerciais dos Estados Unidos e, na verdade, ao mundo todo, que qualquer questão que chame a atenção de Trump pode se tornar parte de sua agenda comercial, independentemente de ter relação com economia ou finanças. Isso é aceitável para nações soberanas? Bem, provavelmente já sabemos a resposta. Esse tipo de comportamento só vai incentivar os países a dizer: olha, já chega. Trump também tem um histórico de usar ameaças comerciais para fins políticos, o que não é incomum na política externa dos Estados Unidos.
which is not unusual in the United States foreign policy. No início deste ano, ele ameaçou impor tarifas abrangentes à Colômbia, antes de mudar de ideia em troca de um acordo sobre deportação de imigrantes. Ele impôs tarifas à China, por exemplo, por causa da crise do fentanil dentro das fronteiras dos Estados Unidos. A mesma crise do fentanil que o governo dos Estados Unidos fez muito pouco para enfrentar internamente. E claro, mais recentemente, ele criticou abertamente o grupo BRICS de economias emergentes por minar o dólar americano, já que agora querem realizar transações entre si em moedas locais. Mas a ameaça ao Brasil pode ser o exemplo mais extremo até agora. Questionado sobre como determina a taxa tarifária, Trump disse aos repórteres que era baseada, abre aspas, em déficits de bom senso em como fomos tratados ao longo dos anos e em números brutos. Ele também sugeriu que o prazo de 1º de agosto que estabeleceu para que os países negociassem acordos com os Estados Unidos talvez não fosse definitivo, embora depois tenha insistido que todas as tarifas se tornariam, abre aspas, devidas e pagáveis a partir dessa data, sem prorrogações. Então, francamente, acho justo dizer que ninguém sabe o que está acontecendo neste momento. E estamos vendo ele jogar mais lenha na fogueira da volatilidade e da instabilidade. Isso, é claro, complica as perspectivas econômicas e de negócios daqui para frente. Mas aqui está o que realmente importa no final das contas. Trump enviou uma mensagem para o mundo inteiro, não apenas para o Brasil. A mensagem por trás da ameaça ao Brasil é bastante clara. Mesmo que os países negociem acordos, não há garantia, absolutamente nenhuma garantia, de que estarão protegidos de futuros aumentos de tarifas ou de mudanças repentinas nas políticas comerciais que o governo Trump ainda não definiu claramente. Economistas do Barclays, por exemplo, alertaram que a abordagem de Trump poderia corroer ainda mais a confiança nos acordos comerciais, especialmente entre mercados emergentes. Eles escreveram que a decisão de Trump em relação ao Brasil poderia tornar os formuladores de políticas asiáticos mais céticos quanto à possibilidade de qualquer acordo com os Estados Unidos trazer alguma certeza, ou mesmo se os Estados Unidos podem ser confiáveis. Será que eles realmente negociam de boa fé? Bem, isso é claro após os eventos recentes e a admissão de Trump de que não estava conduzindo as negociações nucleares com o Irã de boa fé, é uma grande questão para os Estados Unidos, já que a confiança em suas políticas diminui diariamente em todo o mundo. Trump também aumentou a pressão com outros parceiros. Ele alertou a União Europeia sobre possíveis tarifas unilaterais, apesar das negociações em andamento, e prometeu impor novas taxas à Índia devido à sua participação no BRICS. Nas últimas semanas, ele sugeriu uma tarifa de 50% sobre produtos de cobre, o que provocou um aumento recorde nos preços, e chegou a propor tarifas de até 200% sobre importações farmacêuticas da Índia, a menos que a fabricação de medicamentos seja transferida para os Estados Unidos. Enquanto Trump elogia suas cartas tarifárias como o início de novos acordos comerciais, até mesmo os acordos que ele fechou com países como o Reino Unido e Vietnã, têm poucos detalhes. Muitos veem esses acordos como tréguas temporárias e não como soluções abrangentes. Ele também anunciou recentemente um acordo com a China para aliviar as restrições sobre minerais críticos, algo de que os Estados Unidos precisavam desesperadamente. Esse é outro exemplo de uso de tarifas para alcançar objetivos políticos além do comércio. O impacto de longo prazo da abordagem de Trump prejudicará os Estados Unidos. Isso é bastante claro. Já começou a aproximar as nações não alinhadas dos Estados Unidos. Ao mirar nos países do BRICS, pressionar aliados e vincular o comércio a questões legais internas, Trump está efetivamente mudando as regras do jogo. Fica claro que Trump vê as tarifas como uma ferramenta para conseguir o que quer, com pouca margem para negociação ou exceções. E ultimatos, como sabemos, não são apenas desrespeitosos nas relações internacionais, mas também trazem muito pouco benefício a longo prazo.
pois levam outras nações a defenderem seus próprios interesses a todo custo, já que perdem a ilusão de qualquer possibilidade de negociação com os Estados Unidos. No fim das contas, a ameaça ao Brasil pode ser um ponto de virada. Isso mostra que, sob Trump, nenhum tema está fora dos limites. O caos é o plano de jogo, não um efeito colateral. E que tarifas podem ser usadas como moeda de troca para praticamente tudo, desde casos criminais até alianças geopolíticas. Se essa estratégia vai fortalecer a posição dos Estados Unidos, ou sair pela culatra ao empurrar nações para alternativas econômicas e diplomáticas, ainda é uma incógnita, mas está claro que, na verdade, ela enfraquece muito a posição dos Estados Unidos no cenário global, já que adversários e aliados como Japão e Coreia do Sul, por exemplo, estão realmente perdendo a confiança e a credibilidade nos Estados Unidos. Eles estão ficando frustrados, e isso é bem óbvio. Mostre seu apoio. Curta, inscreva-se e compartilhe. Isso faz toda a diferença. Apoie meu trabalho no Substack e no Patreon. Adoraria ver você por lá. Os links estão na descrição abaixo. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui em breve. Até mais.